Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui hoje para mais uma aula de História e o nosso tema de hoje é a História das Escolas. Já falamos em outras aulas sobre a importância da escola na nossa vida, na nossa sociedade, mas hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história das escolas. Será que nós sempre tivemos esse formato? Será que nós sempre tivemos um espaço físico como é hoje? Na vivência da pandemia, a gente vem experimentando novas formas de educação, novas formas de estar na escola, né? Como a gente tem visto aí, essa troca de conhecimento através das telas dos computadores. Então, realmente é uma forma, uma mudança nesse formato da educação, uma evolução. Mas será que sempre foi assim? Será que sempre tivemos esse formato de escola? Com esses conteúdos de aprendizagem que nós temos hoje. Então, vamos falar um pouquinho dessa história. Primeiro, nós precisamos dizer que a escola sempre foi um espaço que orienta as nossas ações no dia a dia. Porque assim, a escola vem tendo uma evolução muito grande e a gente sabe que as crianças muito novas, elas vão para a escola desde cedo, uma grande maioria, né? E elas convivem com essa rotina escolar, os adolescentes, as pessoas adultas. Então a escola, ela tem uma importância no dia a dia da nossa sociedade, da nossa vida, né? Então uma grande parte do nosso dia nós passamos na escola, mas nem sempre foi assim. Quando e como as escolas foram criadas? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer para a gente poder pesquisar, para a gente poder conhecer novas situações, né? Então, as escolas, elas foram criadas desde a antiguidade, desde muitos tempos muito antigos. A educação infantil sempre foi uma preocupação presente entre várias civilizações que já se formaram. Mas nem sempre a educação infantil ela teve esse olhar. Então, as crianças muito pequenas, nos tempos muito antigos, eles não tinham a escola, esse espaço para poder aprender, socializar. Então, não existia escola para as crianças muito novinhas, não. Essa educação infantil que nós temos hoje, que as crianças vão para as creches, depois elas passam para a escola de educação infantil, depois elas vão para o ensino fundamental, isso não existia esse formato, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho então da antiguidade. A educação nas comunidades primitivas era um ensino informal, perdão. O que isso quer dizer? Lá nos tempos primitivos, que nós já falamos aqui um pouco sobre essas questões de tempos, né, de épocas. Então, em épocas muito antigas, as pessoas não iam para a escola, eles aprendiam como? Como que as pessoas aprendiam? Era um ensino informal, não tinha uma formalidade, que é escola, que é livros, que é o aprendizado. Essa educação, ela visava o ensino das coisas práticas da vida coletiva. Então, as pessoas aprendiam umas com as outras, né? As famílias iam ensinando para os filhos e não tinham aprendizado de matemática, de cálculo, da língua que seja ela inglesa, portuguesa, independendo da sociedade. Eles aprendiam mesmo com o dia a dia e coisas práticas, né? Da vida cotidiana ali, o que precisava se fazer. Então, aprendia sobre uma determinada situação de alimentação, como fazer aquele alimento, como se portar numa sociedade. Então, eram coisas práticas. Não havia uma educação confiada a uma instituição específica. Então, não tinha a escola, o espaço físico escola. As pessoas aprendiam dentro de casa, com os amigos, com a família. E eles aprendiam fazendo. Interrelacionando uns com os outros, e a vida e trabalho era uma vida de trabalho nesse processo. Então, tudo que eles sabiam, por exemplo, não se tinha um lugar onde ensinava eletrônica. Eles aprendiam, por exemplo, sobre a eletricidade, trocando experiências com quem já sabia fazer, com quem eles conviviam. Então, um pai passava para o filho esse conhecimento, que passava para o próximo filho, e eles tinham essa vivência aí de troca de conhecimento. Então, a escola não existia. Aí,
Passou-se o tempo, a evolução, começou-se a ter uma necessidade. Então, na antiguidade, a educação infantil acontecia em casa e já havia uma divisão daquilo que os meninos ou o que as meninas deveriam aprender para a sua vida. Então, não tinha esse formato que temos hoje, né? Todos juntos, todo mundo aprendendo as mesmas coisas. Não, tinha uma divisão muito rígida em relação ao estudo para os meninos e o estudo para as meninas. Eram bem diferentes. Em uma época, que eu vou falar um pouquinho para frente aqui, as meninas também não participavam dessa educação, somente os meninos. A noção de que a educação familiar era suficiente perde espaço. Então, o que acontece? Na evolução da história, com o passar do tempo, então foi entendendo que esse contexto de família, a família, você aprende com a família, com o que a família ensina, com o que a família tem para oferecer, isso foi perdendo espaço. Então, foram aparecendo, olha lá, professores eram contratados por famílias que possuíam melhores condições. Então, eles começaram a perceber que se eles colocassem uma pessoa ali para ensinar as crianças, para ensinar os adolescentes, então eles conseguiriam um resultado melhor com os filhos. Esses professores, eles funcionavam não só como professores, eles também ajudavam na educação dessas crianças, eles ajudavam esses profissionais, eles moravam nessas casas, né, dessas pessoas que tinham uma renda muito boa. Então, ainda não tinha esse formato escola, né? O professor ia para a casa do aluno e lá ele ensinava e participava dessa educação. Nessa época, percebemos que a educação e o acesso aos professores eram estritamente ligados às condições econômicas. Então, só quem tinha muito dinheiro, quem tinha condição financeira muito boa, podia contratar um professor para trabalhar na sua casa com seus filhos. Então, uma grande parte da sociedade não tinha acesso a essa educação, acesso a esses professores que conseguiam educar essas crianças. Então, não era uma realidade do que nós temos hoje, era bem diferente. E aí veio o período medieval. Lembra que a gente também falou do período medieval nas outras aulas de história? Aqui foi um outro olhar, tem um outro processo que também é muito importante entender para entendermos a escola de hoje. Nessa época, o processo da educação na Idade Média era responsabilidade da igreja. Existiam nesse período medieval escolas que funcionavam anexas às catedrais ou escolas monásticas, que funcionavam nos mosteiros nesse contexto. O que acontece? Era realmente a educação nesta época, era realmente voltada para as pessoas cultas, as pessoas que gostavam muito de estudar e geralmente aconteciam do lado das igrejas, um espaço ali que acontecia essa educação. Então, vocês podem observar na imagem ali que essa educação não era feita por professores contratados. Nós vamos falar agora. Ó. Nessa época, os professores eram clérigos das ordens menores e lecionavam as chamadas 7 artes. Então, os professores, eles eram as pessoas da própria igreja, eles trabalhavam ali na igreja, eram pessoas dessa parte que ensinavam, por exemplo, gramática, retórica, lógica, aritmética, geografia, astronomia e música. Vocês podem observar que aqui já aparece um formato mais próximo do que a gente tem hoje, né? A matemática, a lógica, essa questão aí já está um pouco mais próximo do que a gente vive, que mais tarde constituíram o currículo de muitas universidades. Então aqui, apesar de ser bem diferente do contexto escolar, a gente já tinha alguma coisa parecida aí, nessa vivência, né? E aí vem a Idade Moderna. A Idade Moderna é a nossa época agora, o contemporâneo que a gente vive, né? Como as escolas deveriam funcionar e qual público eles se dirigiam. Então aí já mudou um tempo, já mudou um olhar, eles já começaram a perceber que a escola precisava modificar, ela precisava melhorar, né? Aquilo não atendia mais. Gente, eu gosto muito de falar que isso não é uma mudança muito rápida, não.
Isso leva muitos anos e anos, muito tempo para que essa mudança aconteça. Então as pessoas vão vivendo, a sociedade vai se transformando e aí as mudanças vão acontecendo. O ambiente escolar ficava restrito às figuras masculinas da sociedade europeia. Então, aqui a gente já vê também essa divisão, ela continua, né? Então, somente os homens podiam frequentar as escolas, as mulheres não podiam frequentar a escola nessa época. E a Idade Moderna, ela era aberta, começou a abrir portas, né, para novas reflexões sobre o ideal do funcionamento das escolas e para qual público. Com essa situação da escola evoluir, questionamentos começaram a aparecer. Então, as mulheres da sociedade também começaram a discutir, a gente também quer aprender, a gente também quer frequentar. E isso começou a levantar-se discussões, então a escola começou a evoluir também nesse sentido. Organização dos currículos. O que é currículo? É o que a gente vai aprender, né? A gente tem aula da língua portuguesa, a gente tem aula de geografia, história, ciências. Então, esse currículo, o que vai se ensinar na escola? O que as pessoas precisam aprender dentro do currículo oferecido pela escola? Então, essa diferenciação entre o ensino masculino e feminino também foi muito questionada. Por que os homens precisavam aprender determinadas coisas e as mulheres precisavam aprender outras coisas diferentes? Então, isso é um processo de evolução da escola. E aí a gente vê que no século XIX a educação feminina entra aí com toda a força. As mulheres foram liberadas para ingressar nos cursos normais. E vem o surgimento do trabalho feminino, que também não era reconhecido, né? Isso é importante que aqui em Governador Valadares a gente também viveu, toda a sociedade ainda há tão pouco tempo atrás, tinha sim escolas voltadas somente para meninos e escola voltada somente para meninas. Então, tem pessoas mais antigas, vocês podem perguntar aí para os avós, para pessoas que têm mais idade, que eles vão conseguir falar que há pouco tempo atrás já havia essa diferença entre escola de meninos e escola de meninas. Mas olha aí, na história, as mulheres ganham força e conseguem entrar aí para a escola, bem diferente dos tempos antigos. Então, um pouquinho mais adentrando a Idade Moderna, nós percebemos que o desenvolvimento dessa instituição, né, das instituições de escola, abriu porta para as novas reflexões. Então, as pessoas começaram a questionar e a pensar um pouco mais sobre a educação, sobre como deveria acontecer o ensino, como as pessoas deveriam aprender. E aí, começaram a surgir, então, a funcionar o que as escolas, né, elas deveriam funcionar e a qual público eles se dirigiam. Então, começaram a levantar questionamentos e aí começaram a aparecer os formatos. Então, agora vocês podem observar que a gente já tem escolas aí, olha, bem parecidas com o que nós temos hoje, né? Então, tinha os espaços reservados de sala de aula, tinha os auditórios, então as escolas já vinham tomando formato já com o que nós temos parecido com o que temos hoje. No século XIX, a expansão da instituição, houve uma grande expansão das instituições escolares na Europa. O que acontece? Então, tem-se um novo olhar, existiam os questionamentos, então isso cresce, isso modifica, isso transforma. E aí, esse ensino passa a ser acessível a diferentes parcelas da sociedade, independente da sua origem social ou econômica. Lembra que a gente falou um pouquinho atrás aqui que somente pessoas que tinham muito dinheiro conseguiam estudar, conseguiam ter professores? Aqui no século XIX isso já muda. A história acontece e aí pessoas com pouca renda, pessoas de toda a sociedade conseguem também ingressar numa escola. Não era tão simples assim, né? Não era com tanta facilidade, mas eles conseguiam sim modificar esse olhar em relação às pessoas que podiam frequentar as escolas. E aí eu trouxe aqui alguns instrumentos que eram usados, né, os materiais escolares de antigamente, que são bem diferentes dos de hoje, né? Então, olha lá, a gente tem assim, ó, estojos escolares de madeira, os estojos eram, né, a maioria, todos eles eram de madeira. Era palmatória, quem já ouviu falar aí da palmatória? Então, quando tinha alguma avaliação ou cobrança de algum material e o aluno não acertava, então ele tinha
a professora tinha uma ferramenta, ou o professor, né, que batia na mão do aluno ali quando ele errava, era um castigo, né? A tinta para escrever, as canetas eram de madeira com pena de metal, então não tinha essa caneta que a gente tem hoje, lápis, borracha, não tinha isso. As maletas que eles levavam eram de couro. E importante também falar que esses materiais eram praticamente igual para todos os estudantes, né? A gente não tinha uma oferta muito grande de material, tipo de caderno, tipo de caneta, eles tinham basicamente aquele material ali. Então aqui é meio uma curiosidade para vocês. E na última década, agora no século XXI, a tecnologia ela veio para a tecnologia e a aceleração dos meios de comunicação ela veio para mudar totalmente essa formato de escola, né? E a construção de um saber autônomo. O que é isso? Hoje a gente tem professores muito bem capacitados para que o próprio aluno ele consiga modificar o seu pensamento e aprender, né? O dever da escola é atuar na construção de um saber autônomo, tornando o indivíduo crítico quanto ao que se aprende. Então, antes não, as pessoas aprendiam a tabuada, as pessoas aprendiam lá a ler e escrever, pronto. Hoje não, a gente precisa transformar. Hoje, com o que a gente aprende, a gente precisa crescer, a gente precisa modificar, a gente precisa ser pessoas críticas, que a gente saiba entender o contexto, questionar, falar sobre. E a tecnologia veio trazendo isso. Então, hoje, a gente tem uma escola muito diferente do que a gente tinha antigamente. E aí, olha aí, eu trouxe essas duas imagens. Vamos observar a primeira imagem, que são as crianças ali no computador. Isso seria praticamente impossível de imaginar há 15, 20 anos atrás. Tão pouco tempo, né? 15, 20 anos atrás, o único instrumento de registro que nós tínhamos, por exemplo, eram os livros e os cadernos. E hoje isso mudou muito, né? A gente tem aí, olha só, as crianças muito pequenas, elas já têm acesso a um grande número de informações totalmente diferente do que era antigamente. Olha para um pouquinho na imagem de baixo, como se formam hoje as salas de aula. Claro que a gente precisa entender que isso não é uma realidade para todas as pessoas, né? Mas é um caminho, a história já está, a educação e a história já estão mudando. Vocês conseguem perceber que já tem uma modificação, que o formato já é diferente, que aquelas carteiras todas certinhas em fila, que aquelas situações todas têm mudado? Isso é o contexto, isso é a educação evoluindo. Então é muito importante a gente aproveitar a evolução para transformar, para criar novos conhecimentos. E aí eu trouxe duas situações diferentes para a gente comparar aí. A imagem onde lá antigamente começaram a surgir as instituições escolares. Então olha lá, os alunos com o professor, geralmente todos ou meninas ou meninos numa mesma sala, né? E olha agora a imagem de baixo, como é um ambiente escolar, né? Como o aprendizado, o conhecimento também acontece nesse ambiente. Então, é uma transformação, é um novo formato. E aí eu trouxe algumas curiosidades. A palavra escola vem do grego skolé, que significa lugar de ócio. Isso porque as pessoas iam para a escola em seu tempo livre, para refletir. Então, é muito importante falar que muito tempo antigo a escola tinha esse olhar. Quando você não estava fazendo nada, você não estava fazendo alguma coisa de casa, trabalhando, era que você ia para a escola. Era bem diferente de hoje, né? Hoje a escola ela é uma das principais funções do nosso dia a dia. Antigamente era bem diferente. As primeiras formas de ensino surgiram há quase 2.400 anos antes de Cristo. Então, muito tempo de evolução aí das escolas. Em 1549, é fundada a primeira escola do Brasil, em Salvador, por um grupo de jesuítas, que também fundou a segunda escola, em 1554, em São Paulo, onde ensinava-se a ler, escrever, matemática e doutrina católica. Então, a gente tem aí também na história da evolução do Brasil, quando as escolas chegaram. Observe a imagem,
Era uma escola um pouco informal, não tinha tanta as carteiras, essa evolução toda. Então, mas existia aprendizado, as pessoas conviviam ali com o aprendizado. Em 1808, Dom João VI funda a primeira faculdade do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia. Lá formou-se Rita Lobato Velho Lopes, a primeira médica brasileira diplomada no território nacional. Então é importante perceber que a gente tem por trás dessas escolas aí todo um contexto, essa escola evoluiu, essa escola se transformou. E hoje eu queria deixar para vocês aqui um pensamento, né? Uma forma de ver a transformação do mundo mesmo. O que você hoje pensa em relação, enquanto aluno, enquanto estudante, o que você consegue imaginar de diferente para o futuro? O que você consegue aprender e perceber que nós estamos evoluindo e que esse formato de escola que temos hoje, ele tem uma outra possibilidade? Você, enquanto estudante, consegue pensar em uma forma de ensino diferente? Você consegue ver um novo formato de escola? É isso que nós queremos, esse olhar transformador, esse olhar criativo, para que a gente aprenda que não está definido, não tem que ser exatamente dessa forma. Nós podemos aprender de formas diferentes, nós podemos introduzir formas diferentes de conhecimento e a pandemia, como eu já disse, trouxe isso para a gente. A gente hoje tem outros formatos que, junto com a escola, fazem esse conhecimento, fazem esse aprendizado acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje e desejo a todos vocês um bom trabalho. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula!